Fala Fogão, hoje é dia 9 de dezembro e está começando a primeira edição do Radar Alvinegro, trazendo para você as últimas informações a respeito do Glorioso. São 4 pontos que eu quero abordar nesse vídeo. A janela de transferências da CBF, que vai impactar a ideia de planejamento da diretoria do Botafogo. A renovação de Gatito Fernandes, tem uma contraproposta do goleiro na mesa e agora o Botafogo estuda os valores. As situações de Luiz Henrique do Olympique de Marseille e Marcelo do Real Madrid, o Botafogo está monitorando a situação de ambos os atletas. E também o Botafogo que apareceu na Marvel, na história em quadrinhos, em homenagem aos heróis latinos da companhia. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso ajuda a trazer mais botafoguenses aqui para o canal. E também se inscreva se não for inscrito. O botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo. Basta você clicar em inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai nos ajudar a alcançar a marca dos 11 mil inscritos, que é o nosso primeiro degrau rumo ao grande objetivo dos 20 mil. E com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá com toda certeza. Além disso, aproveita esse começo de vídeo para te lembrar que às 5h30 tem a segunda edição do Radar Alvinegro com mais informações a respeito do Glorioso e às 10 da noite, como hoje é quinta-feira, tem live aqui no Fala Fogão, aquela resenha gloriosa com a participação da galera. A programação aqui do canal é a seguinte: meio-dia e 5h30 da tarde diariamente com Radar Alvinegro, primeira e segunda edição. E as lives terça, quinta e domingo às 10 da noite. Então coloca aí na sua agenda para sempre ficar muito bem informado. Dito isso, vamos em frente ao nosso primeiro destaque, justamente falando dessa janela de transferências. A CBF, por uma exigência da FIFA, vai instituir períodos específicos para os clubes brasileiros, especialmente da Série A e B, pelo menos nessa temporada de 2022, com esses períodos para poder contratar e inscrever os atletas. Isso modifica bastante a ideia de planejamento da diretoria do Botafogo, porque todo mundo sabe que a ideia da diretoria era contratar mais para maio e junho. Contratar pode, mas não vai poder utilizar, porque a janela vai estar fechada nesse período. E qual é o período dessa janela? São 2 momentos importantes aqui para a gente destacar. O começo do ano, do dia 19 de janeiro a 12 de abril, justamente quando está acontecendo ali o campeonato estadual, você vai tendo os primeiros destaques da temporada, então você vai ter que agir muito rápido na hora de contratar um jogador que se destacou de repente no Campeonato Carioca ou no Campeonato Paulista, ou mesmo em outro campeonato estadual. Porque no dia 12 de abril, a janela já se encerra. E o Campeonato Brasileiro, segundo o calendário da CBF, começa no dia 10 de abril. Então, realmente uma situação bem complicada aí. Modifica bastante a ideia de planejamento. Não apenas do Botafogo, como de diversas equipes do futebol brasileiro. E o Glorioso vai ter que se movimentar para poder fazer dinheiro no curto prazo e com isso ter a capacidade de montar o time, fazer as contratações necessárias já no começo do ano, que é justamente a ideia do Anderson Moreira. Ele ainda não sabia dessa informação, mas agora logicamente casa com aquilo que o treinador comentou, a necessidade de você reforçar o elenco logo no começo da temporada. Além dessa primeira janela, do dia 19 de janeiro a 12 de abril, a gente também vai ter uma segunda na temporada, do dia 18 de julho a 15 de agosto, ou seja, se o Botafogo não inscrever um atleta até o dia 12 de abril, ele só vai poder contar com esse jogador lá em julho, mais pro fim do mês, segunda quinzena de julho. Então é realmente uma mudança bem importante que vai impactar o futebol brasileiro de modo geral, porque as equipes vão ter que se organizar. E aqueles times que se organizarem melhor em relação a isso vão se dar bem. Porque vale aqui destacar, em 2022, por conta da Copa do Mundo que acontece no fim do ano, de novembro a dezembro, a gente vai ter um Campeonato Brasileiro acabando antes do mês de dezembro, ou seja, as competições vão ser espremidas ali no calendário, justamente porque no fim do ano tem a Copa do Mundo. Então se você falar assim, o Botafogo não contratou agora, até dia 12 de abril, o que vai acontecer? O Botafogo só vai poder contar com reforço a partir do dia 18 de julho. Já vão ter passado aí 3 meses de Campeonato Brasileiro, então fica complicado o Botafogo não agir nesse momento. Mas vale destacar que o presidente do Césio Melo já comentou que ele está conseguindo agilizar alguns recursos para poder fazer as contratações a partir de janeiro. Falei sobre isso aqui ontem no canal, então é importante a gente ficar atento em relação a isso. Ele também garantiu a permanência de Freeland e Anderson Moreira, tá? Informação importante. Agora, um outro ponto aqui que vale destacar, passando agora para a renovação do Gatito, é que o goleiro fez uma contraproposta e o Botafogo está estudando os valores.
É um ponto importante porque ainda não tem a certeza de permanência, por exemplo, do Douglas Borges. Eu sei que a torcida não quer a permanência do goleiro, eu também não gostaria da permanência do jogador. E também o Igor Gabriel, né, do Sub-20, que agora não tem mais idade para Sub-20 e se ficar no Glorioso, vai ficar no elenco profissional. Se o Gatito Fernandes não renovar, por conta dos valores que estão envolvidos, o Botafogo ainda entende que a pedida é um pouco alta, vai tentar chegar no denominador comum ali e botar algumas metas também para o goleiro. Isso é um ponto importante aqui a se destacar. O Botafogo vai colocar algumas metas no contrato para que o goleiro possa alcançar essas metas. E de repente, com essas metas, você ter ali o tal bônus salarial, ou seja, o fixo é menor e aí se o cara alcança as metas estabelecidas, ele ganha um bônus ali salarial. Pode ser que aconteça dessa maneira. O goleiro e o Botafogo vão voltar a conversar nos próximos dias. Isso porque Gatito tá no Paraguai, passando suas férias. Então isso dificulta um pouco os trâmites aí para poder acertar tudo certinho, botar todos os pingos nos is. Existe o interesse do Botafogo na manutenção do atleta. É um goleiro experiente que, segundo o Flávio Tênis, está completamente apto para voltar a jogar. Esse é um ponto importante porque não adianta o Botafogo renovar o contrato e não poder contar com o Gatito Fernandes mais uma vez. Eu sei que parte da torcida do Botafogo ficou reticente em relação ao Gatito por conta de tudo que aconteceu. Mas na Série A, a gente precisa de um goleiro experiente. E se Flávio Tênis garante que Gatito Fernandes tem condições de jogar ao longo da temporada, então que a gente possa contar com o talento do goleiro. Não dá para negar, o Gatito Fernandes em forma é um goleiro de altíssimo nível. E para o Botafogo na Série A, contar com um goleiro experiente de altíssimo nível é realmente muito importante. Agora, um outro ponto que vale destacar aqui também, Fogão, são as situações de Luiz Henrique e Marcelo. Vamos começar pelo Marcelo do Real Madrid. Todo mundo já sabe que o Real Madrid não vai renovar o contrato do atleta. E aí começam as especulações. O Marcelo vai para o Palmeiras, o Marcelo vai para o Fluminense, e a gente já sabe que o Marcelo já falou que gostaria de jogar no Botafogo. E o Botafogo, obviamente, monitora a situação. Não é uma situação fácil, deixando bem claro, porque o Marcelo tem sua família lá na Espanha, já estão estabelecidos lá durante muito tempo, então não é uma decisão tão simples assim. Mesmo que ele pense em voltar ao Brasil, o Botafogo vai ter que apresentar um grande projeto para o jogador, para de fato a gente poder contar de repente com o atleta. Não brigando na grana com outras equipes, porque obviamente um Palmeiras, tendo de fato interesse na contratação do Marcelo, ele vai ter a capacidade de pagar muito mais do que o Botafogo, verdade seja dita. Mas como a vida financeira do Marcelo já está resolvida, isso pode pesar a favor do Botafogo, caso o Glorioso apresente um bom projeto para o jogador. Então o Botafogo monitora a situação. A mesma coisa vale em relação ao Luiz Henrique, só que nesse caso é um pouco mais fácil, porque o Olympique de Marselha pensa em emprestar o jogador para ele ganhar rodagem, ele não está sendo aproveitado pelo Sampaoli e por conta disso o Olympique de Marselha vê com bons olhos o empréstimo do jogador. Resta saber se o Olympique está pensando em emprestar o jogador para qualquer mercado, não apenas no futebol europeu. Aí sim o Botafogo vai ficar mais atento e de repente agir tentando a contratação por empréstimo. O empréstimo seria interessante até porque não tem custo, né, para a aquisição do jogador. E de repente o Olympique de Marselha dividiria o salário com o Alvinegro. Então esse é um ponto interessante aí para a gente observar. Seria uma contratação muito interessante. O Luiz Henrique desenvolveu pra caramba lá na França, desenvolveu a parte física, inclusive, é um outro jogador, caso retorne ao Botafogo, e seria um grande reforço. Um grande reforço de fato. Só tem que ver isso, né? Se a equipe francesa vai de fato emprestar para qualquer mercado ou vai restringir a movimentação de Luiz Henrique no futebol europeu para ele ganhar experiência por lá e não apenas minutos de jogo num outro país qualquer fora da Europa, né? Então a gente vai ter que aguardar essa situação, mas o mais importante é que o Botafogo está observando e monitorando a situação de ambos os atletas, certo? Para fechar, Fogão, a gente tem aqui o caso do Botafogo na Marvel, uma história em quadrinhos em homenagem aos heróis latinos da companhia. E o Mancha Solar, o primeiro herói brasileiro da Marvel, foi retratado pelo cartunista Gustavo Duarte com a camisa do Botafogo. E nas redes sociais ele comentou que fazia todo sentido na visão dele ter a camisa do Botafogo. Pra gente é muito interessante isso. A história em quadrinho está sendo vendida já e tal, e isso é exposição de marca. Vale destacar aqui que o Botafogo está tendo exposição de marca para tudo quanto é lado. Tem o documentário Acesso Total, que está simplesmente sensacional. Tá passando na Sport TV, no Globoplay, não só para o Brasil, mas também para 21, 22 países. Tem a questão agora da história em quadrinho da Marvel. Tem a novela, que tem ali o estádio Newton Santos, os elementos do Botafogo. E novela da Globo, a gente sabe, passa em vários lugares do mundo. Então a gente está tendo uma exposição de marca muito interessante. E somado a isso, a gente também tem outras iniciativas, como o Museu Botafogo, como o engajamento da torcida nas redes sociais.
O Botafogo foi 6º na América no YouTube, foi 7º na América no TikTok. Então a gente está vendo a marca Botafogo ter uma exposição sensacional. Essa história em quadrinho é mais um elemento para a gente poder falar que o Botafogo está tendo uma exposição positiva, o que ajuda pra caramba a você chegar a conversar com futuros patrocinadores. Isso tudo é muito importante. Fazia tempo, mas muito tempo, que a gente não via isso acontecer. Então esse é um caso muito bacana. Botafogo na Marvel, Mancha Solar é o herói brasileiro com a camisa do Fogão. Mas é isso, Fogão, são essas as informações que eu queria passar aqui pra vocês. Quero saber o que você achou de todos esses destaques. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. E já fica o convite, apareça aqui no canal às 5h30 da tarde para a segunda edição do Radar Alvinegro e também às 10 da noite para a nossa resenha gloriosa na live do Fala Fogão. Eu aguardo vocês logo mais aqui no canal.